Durante muito tempo, quando o assunto é sono, a conversa quase sempre gira em torno de remédios, chás, suplementos ou técnicas de relaxamento mental. Pouco se fala sobre algo fundamental: o papel do corpo nesse processo. O sono não começa quando a cabeça encosta no travesseiro. O sono começa durante o dia, na forma como o corpo é usado, organizado e respeitado. Como educadora física, eu preciso dizer algo com muita clareza. O corpo regula o sono quando ele é disciplinado no uso, não quando ele é exaurido ou ignorado. E aqui, disciplina corporal não tem nada a ver com rigidez, cobrança excessiva ou treino pesado. Disciplina corporal é regularidade, é ritmo, é presença do corpo ao longo do dia. O corpo humano funciona por ciclos, ciclos de atividade e ciclos de repouso. Quando esses ciclos se desorganizam, o sono é um dos primeiros a sofrer. Muitas pessoas dizem: "Eu estou cansado, mas não consigo dormir." Isso não é falta de sono, isso é desorganização corporal. O corpo pode estar exausto, mas o sistema nervoso continua em estado de alerta. E isso acontece na maioria das vezes porque o corpo passou o dia inteiro parado demais ou estimulado de forma errada. A disciplina corporal atua exatamente aí. Quando o corpo se move de forma regular ao longo do dia, ele envia informações claras ao cérebro. Houve gasto de energia, houve estímulo muscular, houve uso articular, houve esforço compatível. Essas informações ajudam o sistema nervoso a entender que é seguro desacelerar no período noturno. Sem isso, o cérebro permanece em vigilância. É por isso que pessoas que passam o dia inteiro sentadas, em frente a telas, costumam relatar dificuldade para dormir, mesmo estando cansadas. O corpo não foi usado, ele foi apenas mantido em tensão. Outro ponto importante: disciplina corporal não é sinônimo de exercício intenso à noite. Muito pelo contrário. Exercícios muito intensos em horários inadequados podem atrapalhar o sono, porque elevam demais o estado de alerta. A disciplina corporal que favorece o sono está relacionada a movimento distribuído ao longo do dia, não concentrado em um único momento. Caminhar, subir escadas, levantar e sentar várias vezes, alongar-se espontaneamente, mover o corpo em tarefas simples. Esses estímulos, quando repetidos com constância, ajudam o corpo a reconhecer o ritmo do dia. O corpo aprende quando é usado, e ele aprende também quando é hora de parar. Outro fator essencial é a relação entre músculo e sono. O músculo não serve apenas para movimento, ele é um órgão metabólico e regulador. Quando o músculo é ativado durante o dia, ele participa da regulação hormonal, inclusive de hormônios ligados ao descanso e à recuperação. Um corpo com musculatura pouco utilizada tende a ter maior dificuldade de entrar em estados profundos de repouso. Isso não significa força máxima, significa função. Um corpo funcional dorme melhor, porque se organiza melhor. Além disso, o movimento regular ajuda a reduzir níveis de ansiedade acumulada no corpo. E aqui é importante entender algo: a ansiedade não é apenas mental, ela é corporal. Muitas pessoas tentam dormir com o corpo rígido, tenso, travado. O movimento ao longo do dia ajuda a descarregar essa tensão de forma natural. Disciplina corporal também envolve horários: horário para acordar, horário para se expor à luz natural, horário para se mover, horário para desacelerar. O corpo gosta de previsibilidade. Quando ele sabe o que esperar, ele responde melhor. Isso não significa rotina engessada, significa padrões reconhecíveis. Outro erro comum é acreditar que apenas o exercício resolve o problema do sono. Não resolve, se o restante do dia continua desorganizado. Disciplina corporal envolve o corpo inteiro: postura, respiração, movimento, pausa, uso consciente do corpo. Tudo isso influencia diretamente a qualidade do sono. E aqui entra um ponto muito importante: o corpo precisa sentir que foi útil durante o dia.
Um corpo que não foi usado adequadamente tende a pedir estímulo à noite. Isso se manifesta como inquietação, insônia ou dificuldade de desligar. O sono é uma resposta fisiológica ao uso equilibrado do corpo. Por isso, quando falamos de disciplina corporal, estamos falando de algo muito maior do que estética ou desempenho. Estamos falando de regulação biológica. Regular o corpo é regular o sono. Regular o sono é sustentar a saúde mental, emocional e física. Essa primeira parte é para você entender que o sono não é um evento isolado, ele é consequência. Na próxima parte, nós vamos aprofundar como aplicar essa disciplina corporal na prática, mesmo em rotinas cansativas, mesmo em corpos que já não dormem bem há muito tempo. Porque não se trata de fazer mais, se trata de fazer melhor distribuído, e isso muda tudo. Agora que você já entendeu que o sono é consequência da forma como o corpo é usado ao longo do dia, é hora de falar de aplicação prática. Porque entendimento sem prática não reorganiza o corpo. A primeira coisa que precisa ficar clara é: disciplina corporal não começa à noite, ela começa no momento em que o corpo acorda. O corpo precisa de sinais claros para se organizar, e o primeiro sinal é o uso logo nas primeiras horas do dia. Não estamos falando de treino ao acordar, estamos falando de ativação. Levantar da cama e se movimentar um pouco, abrir janelas, permitir luz natural, alongar o corpo de forma simples, colocar o corpo em funcionamento. Esse primeiro uso ajuda o sistema nervoso a entender: o dia começou. Quando isso não acontece, o corpo entra em um estado confuso que se estende até a noite. Ao longo do dia, a disciplina corporal aparece na distribuição do movimento. Não é fazer tudo de uma vez, é não passar horas seguidas parado. Cada período prolongado de inatividade aumenta a chance do corpo acumular tensão e alerta. Por isso, pequenas pausas de movimento fazem diferença real. Levantar da cadeira, andar um pouco, mobilizar braços e pernas, respirar fundo. Isso não é perda de tempo, isso é organização fisiológica. Outro ponto essencial é o uso do corpo nas tarefas do dia. O corpo não foi feito apenas para o exercício formal, ele foi feito para a vida. Caminhar até lugares próximos, subir escadas quando possível, carregar objetos leves, mover-se enquanto organiza a casa. Esses estímulos, quando feitos de forma constante, criam um padrão corporal saudável. No fim da tarde, entra uma parte muito importante da disciplina corporal: desaceleração consciente. Muitas pessoas erram aqui. Elas passam o dia inteiro paradas e tentam compensar com estímulos intensos à noite. Isso confunde ainda mais o corpo. O corpo precisa entender que o dia está terminando. Movimentos mais suaves no fim do dia ajudam nesse processo. Caminhadas leves, alongamentos lentos, respiração mais profunda. Não é o momento de exigir performance, é o momento de preparar o corpo para repousar. Outro fator que impacta diretamente o sono é a forma como o corpo lida com tensão acumulada. Se o corpo não descarrega tensão durante o dia, ele tenta fazer isso à noite, e isso se manifesta como inquietação. A disciplina corporal ensina o corpo a liberar tensão aos poucos e não tudo de uma vez no momento errado. Também é importante falar sobre regularidade de horários. Dormir e acordar em horários muito variáveis confunde o sistema nervoso. O corpo gosta de previsibilidade. Ele se organiza melhor quando sabe quando agir e quando descansar. Isso não significa rigidez absoluta, significa referências consistentes. Outro ponto fundamental: disciplina corporal não significa ignorar sinais de cansaço extremo. Existe uma diferença grande entre cansaço saudável e exaustão crônica. O movimento regular melhora o sono quando respeita limites. Quando vira excesso, pode atrapalhar. Por isso, disciplina também é saber parar, saber ajustar, saber reduzir intensidade quando necessário, saber ouvir o corpo. O sono melhora quando o corpo se sente respeitado. Ao longo do tempo, esse conjunto de ações cria algo muito importante: confiança corporal.
O corpo passa a confiar que será usado, mas também que será cuidado. E quando existe confiança, o sistema nervoso relaxa. E quando o sistema nervoso relaxa, o sono acontece. É importante deixar claro, não existe solução imediata para sono desregulado cronicamente, mas existe processo. O corpo responde à repetição, à constância, ao uso consciente. Não é uma noite bem dormida que muda tudo, é um corpo bem organizado ao longo do tempo. E isso nos leva ao ponto central de tudo o que foi falado. Disciplina corporal não é castigo, não é obrigação vazia, não é cobrança estética. Disciplina corporal é cuidado estruturado. É assumir responsabilidade pelo corpo que sustenta a sua vida todos os dias. Quando o corpo é tratado com regularidade, o sono deixa de ser uma luta e passa a ser uma resposta natural. Talvez não perfeita, talvez não todos os dias, mas progressivamente melhor. E isso já é saúde. Para encerrar, eu quero que você leve uma ideia simples. Se o seu sono está desorganizado, não olhe apenas para a noite. Olhe para o dia. Olhe para como o corpo está sendo usado. Porque o corpo que se move com disciplina durante o dia, descansa melhor à noite. E isso não é milagre, é fisiologia, é responsabilidade corporal. Disciplina X. Movimento é saúde estrutural.